Hoje tem Flamengo. Técnico Tite faz últimos ajustes para o clássico contra o Fluminense. Um jogo que pro Mengão pode encaminhar o título da Taça Guanabara 2024. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para o clássico do Campeonato Carioca. É contagem regressiva para o primeiro Fla-Flu da temporada 2024. E nesse domingo, dia 25, acontece às 16 horas no Maracanã. A expectativa é de um Maracanã completamente lotado. E tem mudanças na escalação do Flamengo. O técnico Tite fez última mudança para a partida contra o Fluminense. E analisando o elenco do Flamengo e elenco do Fluminense, quem é melhor? Um jogão. E quem vencer provavelmente será o campeão da Taça Guanabara. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. E ninguém para o Flamengo, velho. Chega junto, nação, na manhã desse domingo estamos aqui unidos, juntos, preparados para o grande clássico carioca que pode definir o campeão da Taça Guanabara. Flamengo entra em campo às 4 horas da tarde e nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, temos as notícias do Mengão, vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas antes faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta juntos aqui de 4 mil likes para esse vídeo, principalmente se você acredita hoje num bom resultado do Mengão, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês que torcem, pro nosso Mengão. E nesse final de mês nós vamos sortear 2 mantos do Mengão, manto número 1, fica ligado no nosso canal, porque nós vamos sortear 2 mantos para aqueles que são inscritos do nosso canal. Para você participar, o primeiro passo é você ser inscrito aqui do nosso canal e também das nossas redes sociais, que estamos começando lá recém. É só você clicar no link na descrição do vídeo, segue lá a gente tanto no Insta como no Twitter X e fica ligado, porque assim você vai poder concorrer a um manto do Mengão, tá bom? Vamos aqui analisar então a imprensa esportiva, tem muita novidade aqui, vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos analisar as informações do Flamengo na manhã deste domingo. E para começar esse vídeo, vamos falar aqui sobre uma homenagem que o Flamengo fez para o seu Denir. O Flamengo inaugurou uma nova sala de recuperação para os atletas do Flamengo e colocou ali o nome do seu Denir, né? Que ficou ali, ó. Olha que lindo ficou. Então... Agora o Ninho do Urubu conta com uma nova sala de recuperação dos atletas que homenageia nosso ex-massagista Adenir Silva. O Denir, que nos deixou no início deste ano após 42 anos de serviços prestados ao Mengão. Uma inspiração para todos os profissionais do clube. E hoje tem clássico no Rio de Janeiro. E a expectativa é de termos um Maracanã completamente lotado para o clássico. Primeiro Fla-Flu da temporada 2024. E é contagem regressiva. Hoje o Flamengo entra em campo e receberá o Fluminense às 4 horas da tarde. Um confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A expectativa é de que o Maracanã esteja completamente lotado. Foram vendidos mais de 50 mil ingressos para o Clássico Carioca. E o João Guilherme falou sobre o grande Clássico Carioca. Vamos juntos aqui analisar nesse momento. Já deixo os créditos aqui ao canal do João Guilherme. Os do final de semana, né, aqui no Brasil, não há dúvida de que nós teremos um Fla-Flu que chama muita atenção neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Na minha opinião, é o jogo aí que merece um maior destaque neste final de semana. E o Fla-Flu sempre é cercado de muita provocação, de muita rivalidade, aquelas coisas todas, né? O jogo falado antes da bola rolar, muita coisa é usada para provocar, para criar um clima. E Felipe Melo, né? Como sempre, aliás, além de jogar futebol muito bem, o Felipe também sabe fazer isso como poucos, criar um clima, provocar o adversário. Após a derrota para a LDU por 1-0, em que ele estava transtornado, né, indignado, porque ninguém questionou em relação ao pênalti do Cano, dizendo que o Fluminense foi roubado, numa tentativa clara de tentar desviar o foco para uma atuação do Fluminense que foi muito ruim, foi muito abaixo. Embora o Fluminense, na minha opinião, tenha totais condições de ser campeão da Recopa Sul-Americana, ele soltou a seguinte declaração: olha, nós vamos jogar um Fla-Flu domingo, mas eu tenho certeza que se fosse o Flamengo, se fosse do outro lado, esse jogo não aconteceria, porque ele quis dizer
que o Flamengo é ajudado, que o Flamengo tem muita força nos bastidores e conseguiria uma mudança. Pois bem, a gente pode ver que nos últimos anos o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. Muitos jogos acontecem. E não só o Flamengo, como o próprio Fluminense e todos os outros grandes clubes do futebol brasileiro já realizaram partidas encavaladas, uma em cima da outra. E o Fluminense, neste ano, tem um início mais complicado, exatamente pelo seu sucesso, porque no ano passado disputou o Mundial de Clubes, então ele saiu mais tarde de férias e aí voltou mais tarde ao trabalho e agora já tem uma decisão da Recopa Sul-Americana e, é claro, entre os jogos da Recopa Sul-Americana tem um clássico com o Flamengo. Isso aí não é a primeira vez que acontece. Existem vários exemplos na história do futebol de uma decisão em que no meio acontece um clássico. E isso já aconteceu com todos os times. E aí, essa declaração do Felipe Melo, para mim, não faz o menor sentido, porque ele criticou o presidente Mário Bittencourt do Fluminense, fazendo essa declaração. E eu vou explicar por quê. O calendário, ele não é feito, a CBF, a Federação, a Conmebol, eles não vão lá e vamos botar a tabela aqui do jeito que a gente quer e os clubes que se virem. Não. Existem datas estabelecidas e a tabela é feita com a presença de representantes dos clubes. Então, todos os times envolvidos, é o famoso conselho arbitral que reúne o representante dos times para que eles aceitem a tabela e o regulamento das competições. E aí, todo mundo assinou, todo mundo concordou, inclusive o Fluminense, que é presidido pelo Mário Bittencourt. Todos acordaram, né, que teríamos Fla-Flu nesta data, entre os jogos da Recopa Sul-Americana. O Fluminense, inclusive, até se preparou bem para isso, porque montou um elenco hoje que possibilita ele ter pelo menos 2 times aí competitivos. Mas então a declaração do Felipe Melo, ela é uma crítica ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Porque, segundo o Felipe Melo, o Fluminense está sendo prejudicado. Então, se está sendo prejudicado, ele não foi bem representado pelos seus dirigentes que aceitaram isso. Então, Felipe Melo criticou o próprio patrão. Essa é a minha opinião. E aí, concorda comigo? O certo é o seguinte, o jogo falado já começou. Vamos ver quando a bola rolar no Maracanã, 4 da tarde, o que vai acontecer no Fla-Flu neste domingo. Eu acho que vai ser um jogão. E quem vencer provavelmente será o campeão da Taça Guanabara. Tem também o PVC, que fez uma boa análise falando aí sobre uma possível tática de Flamengo e Fluminense pro clássico de hoje. Tem um duelo aqui que eu acho que é bem importante do que vai acontecer nesse Fla-Flu. Primeiro, vamos lembrar uma coisa que acho que é legal de tratar. É a primeira vez na história do Campeonato Carioca, disputado desde 1906, que vão jogar os 2 últimos campeões da Libertadores. É a primeira vez em mais de 100 anos do Campeonato Estadual do Rio que os 2 últimos campeões sul-americanos vão se enfrentar pelo Campeonato Estadual do Rio. E vão se enfrentar nesse cenário de que o Fluminense não tem zagueiros. Se você pensar que de origem o Thiago Santos é volante e que o Felipe Melo é volante, desde que o Fernando Diniz escalhe o time titular, é fato que o Fernando Diniz, ao receber o Thiago Santos, disse: ele sempre jogou na posição errada e pensou que o Thiago Santos para ele é zagueiro, mas de origem ele era volante. E quando tira os 2 hoje zagueiros, Thiago Santos e Felipe Melo, ele coloca Martinelli e André, 2 volantes. Só que o Flamengo vai esticar 5 na última linha, seja Varela e Everton Cebolinha, seja Luiz Araújo com o De La Cruz por dentro e Everton Cebolinha. Ele vai jogar 2 homens dando largura para o campo e vai jogar 3 na faixa central. Então vai ficar um duelo que, para funcionar, o Fluminense vai começar a ter que recuar o Arias, vai começar a ter que recuar o Keno, vai ter que começar a trazer gente para trás para contrapor, para não deixar ficar 5 contra 4. Então esse jogo vai ser bem divertido desse ponto de vista. Me parece o Flamengo mais forte
e o Flamengo mais forte e mais descansado. Tem mudanças na escalação. O técnico Tite, no treino deste sábado, ele esboçou o time do Flamengo e o Flamengo vai jogar com alguma alteração. Tem a volta aí do Eric Pulgar, que estava no departamento médico. Vamos então analisar como foi um pedacinho aqui do treino do Flamengo e depois voltamos aí com a escalação do Mengão. Fala, nação, véspera de Fla-Flu, jogo que pro Mengão pode encaminhar o título da Taça Guanabara 2024. O Fla-Flu deste domingo marca o jogo dos dois times que ainda permanecem invictos no Campeonato Carioca. Em 9 partidas até aqui, ambas equipes venceram 6 vezes e empataram outras 3. E o Flamengo anunciou na noite deste sábado que o atleta Davi Luiz foi liberado pelo Departamento de Futebol do Flamengo da partida deste domingo devido a problemas familiares. E o Flamengo está escalado para o Clássico, meus amigos. Está tudo preparado. O técnico Tite fez mudança na escalação, colocando o Eric Pulgar, voltando o Eric Pulgar, que estava no departamento médico, né? E essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. O técnico Tite colocou goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Varela e Ayrton Lucas, no meio de campo De La Cruz, De Arrascaeta e Eric Pulgar, nas pontas Everton Cebolinha e Luiz Araújo e mais avançado o Pedro. E o Vene Casagrande falou sobre o time do Flamengo, a escalação do Mengão e também sobre a escalação do Fluminense, a preparação do Fluminense. Vamos analisar nesse momento. O Fluminense desse domingo, jogo 4 horas da tarde no Maracanã. É Flamengo e Fluminense, porque o mandante é o Flamengo. E o Flamengo teve um desfalque de última hora. O Flamengo divulgou nas redes sociais que por conta de problemas familiares envolvendo saúde, enfim, Davi Luiz foi liberado pelo Flamengo e não será relacionado para pegar o Fluminense. Eu vi muita gente, cara, comemorando. Ainda bem. Gente, na boa, o cara, o zagueiro, o atleta do Flamengo, ele não vai ser relacionado porque teve um problema de saúde envolvendo um familiar. Como que você vai comemorar um negócio desse, cara? Tudo bem, você pode não gostar do Davi Luiz, isso aí, é problema seu, você não gosta do futebol dele, se você acha que ele não faz falta ao Flamengo, ok. Agora, comemorar que o jogador vai ficar fora de um jogo por conta de um problema de saúde envolvendo um familiar, pô, gente, isso aí é passar dos limites, tudo tem um limite. Eu, particularmente, não acho isso bacana. Se você fez aí do outro lado e achou bacana, beleza, vai conseguir dormir bem, beleza. Agora, comemorar a ausência de um jogador por conta de problema de saúde, eu acho um pouco demais. Vamos falar primeiro do Fluminense, porque o Fluminense, vocês sabem, está disputando a Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo na quinta-feira. O Fluminense perdeu lá na altitude, tá, por 1-0. Aí tem um jogo agora contra o Flamengo e depois, na quinta-feira, o jogo contra a LDU novamente. E, obviamente, aí o Fernando Diniz ele vai ter que priorizar a Recopa, não tem jeito. E alguns jogadores não jogarão. Com Felipe Melo e Marcelo fora, Diniz deve escalar time misto no Clássico contra o Flamengo. O treinador do Fluminense não escalará força máxima no Fla-Flu deste domingo. O zagueiro Felipe Melo e o lateral Marcelo não serão relacionados e Ganso e Keno também devem ser poupados. A provável escalação do Fluminense fica ligado aí, Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Santos e Marlon, dupla de zagueiros, e Diogo Barbosa. No meio de campo, André Martinelli, Renato Augusto, Douglas Costa, Ares e Cano. Gente, olha só, beleza, alguns jogadores fora e tal, só que esse time do Fluminense é enjoado, cara. A gente tá falando de um time que tem Fábio no gol, a gente tá falando de um time que tem André no meio de campo, tem Martinelli no meio de campo que tá jogando muito bem, tem o Renato Augusto, que é um jogador extremamente inteligente, tem que tomar muito cuidado. Tem o Douglas Costa, que embora nas últimas temporadas, aí, fisicamente falando, deixou a desejar, mas é um jogador muito habilidoso, isso aí sem sombra de dúvidas. Tem o Ares, que caramba, jogou muita bola aí nas últimas 2 temporadas. E tem o Cano, que é fazedor de gol. O cara chuta da estrela, né? Pegou a bola, chutou. Não importa se está na perna esquerda, na perna direita, é um bom time. Porém, é o que eu falo, a pressão está no lado do Flamengo. O Flamengo está descansado, a verdade é essa. Jogou só na terça-feira contra um Boa Vista, extremamente fraco, aqui no Maracanã. Time titular, a pressão está do lado do Flamengo. Acho eu que qualquer resultado para o Fluminense, ok, desde que não seja goleado, obviamente, ok. Agora, se o Flamengo não ganhar, a pressão para cima do Tite aumenta mais ainda. Porque empatou o 0-0 com o Vasco, podendo ter perdido o jogo, a verdade é essa. Ganhou do Botafogo na Bacia das Almas com um gol no finalzinho do Léo Pereira.
e agora tem o Fluminense. Se não ganhar o Fluminense, aí já começa uma pressãozinha para cima do Tite. Mas, por falar em Flamengo, o Flamengo, vamos lá, não vai ter o Gerson, que está com problema aí de infecção urinária, né? Vocês se recordam. Não tem o Alan, que além de precisar passar por um reequilíbrio muscular, ele acabou sendo diagnosticado com a dengue. Não tem o Thiago Maia, que está em negociação aí com o Internacional. E não tem o Davi Luiz. Ah, beleza. Então, qual é o provável time do Flamengo? Vamos lá, galera. Papel e caneta na mão. O provável time do Flamengo não tem esses atletas, mas tem os retornos de Fabrício Bruno e Pulgar. 2 jogadores que, na minha opinião, foram os 2 melhores jogadores na temporada passada. Reforços caseiros. Muito bom para o Tite. E o provável time do Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ainda mantido no time titular, mas para mim questão de tempo do Vinha assumir essa titularidade. No meio de campo, Pulgar, De La Cruz, novamente como segundo volante, jogando um pouco mais recuado, e Arrascaeta ali, responsável pela armação das jogadas. Numa ponta, Luiz Araújo, numa outra ponta, Everton Cebolinha e o Pedro centralizado. Hoje, com os jogadores que tem à disposição, esse é o Flamengo ideal, na minha opinião. Teve o lado bom do Pulgar não ter jogado a última partida, porque a gente pode observar que o Jorge Jesus é um jogador super promissor. Tem que ser muito bem trabalhado. Teve esse lado bom aí. Mas agora, na minha opinião, o Pulgar é titular absoluto e o Jorge Jesus fica como opção no banco de reservas. E o De La Cruz, novamente, na minha opinião, como segundo volante, ele vai render muito mais. E quando o Gerson voltar, aí é um problema para o Tite. Eu acho que o Gerson fica como opção no banco e o De La Cruz tem que jogar como segundo volante. Quero saber a opinião de vocês. No ataque, eu acho que não tem dúvidas, né? O Bruno Henrique não está jogando futebol para assumir titularidade na vaga do Cebolinha. Luiz Araújo está vivendo um bom momento, inclusive vai para o seu 3º Fla-Flu com a camisa do Flamengo. E o Pedro, embora tenha sido vaiado no Maracanã por alguns torcedores, eu classifiquei essas vaias como ridículas. O Pedro está mantido no time titular. Inclusive, galera, na boa, a verdade é o seguinte: com o Tite, dificilmente o Gabigol será titular. O Gabigol só se torna titular, bate na madeira aí, se o Pedro se machucar, ou se o Pedro foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira durante a Copa América. Fora isso, cara, eu não vejo o Gabigol ganhando a titularidade para cima do Pedro, não. Muito pelo contrário. Para mim, hoje, o Pedro é titular absoluto na visão do Tite. E aí eu quero saber qual a opinião de vocês em relação a isso, se vocês acham que o Gabigol tem que ser titular, se não merece ser titular. Pode comentar à vontade aí, fiquem à vontade. Então esse daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, vai nos comentários, já arrisca o seu palpite para a partida de hoje e deixa aí também qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, se você é de São Paulo, se você é de Rondônia, se você é de Belém do Pará, se você é de Manaus, escreva nos comentários aí sua localidade e também arrisque o seu palpite para a partida de hoje. Vamos torcer muito aí pro nosso Mengão malvadão fazer uma excelente partida contra o Fluminense. Como eu falei para vocês, nós vimos o vídeo de hoje, vale praticamente a Taça Guanabara, né? Então é isso daí, nação, um ótimo dia para todos vocês, um bom domingo, que você possa aí desfrutar dessa partida aí e também desse dia aí com a sua família. Tamo junto, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.